Estamos aqui no evento da Endo Infinity. Agora eu tenho uma convidada super especial aqui na nossa entrevista, a doutora Camila Perim. E eu gostaria de fazer umas perguntas para ela relacionado à endodontia minimamente invasiva. Primeiramente, eu queria parabenizar você pela palestra. Eu achei uma palestra fantástica, com conteúdo inovador. Achei um pouquinho contraditório, mas vou deixar isso para a última pergunta. E queria realmente te parabenizar e começar com uma pergunta. O que um paciente, quando ele vai procurar o tratamento endodôntico, o que realmente ele espera desse tratamento? Vamos lá, então, bom dia, Rafaela. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. O paciente, quando ele busca um tratamento endodôntico, primeiramente ele busca o alívio da dor. Geralmente é isso, de uma dor ou de uma infecção, ele tem lá um problema da condição pulpar ou da condição periapical. E nós, como médicos do periápice, precisamos dar conta disso. Mas depois, o paciente quer que esse dente tenha longevidade a longo prazo. Ele não quer mais essa história de, eu fiz um canal, o meu dente quebrou, fragilizou, eu tive que fazer um implante. Então, a endodontia, ela precisa se voltar muito para essa parte de reabilitar, preservar esse dente para que ele possa ser reabilitado e que tenha uma sobrevida boa, né, a longo prazo. Previsibilidade de sucesso. Ótimo. É isso que ele quer. Legal, é porque o paciente realmente às vezes sente um receio, né? Fala assim, eu faço tratamento, tiro a dor, mas não sei quanto tempo vai durar esse dente, né? Ele vem inclusive com o receio de, puxa, já me falaram que canal dói, aí eu ainda vou sofrer, vou fazer e vou perder, então acho que não quero. Exatamente. Eu queria que você tentasse me explicar um pouquinho de como que a endodontia se relaciona com as outras áreas, né? A área clínica, a área de orto, como que influencia diretamente, né, essas outras áreas. Bem, a endodontia, ela é muitas vezes o passo necessário para que as outras áreas possam prosseguir. Muitas vezes ela é uma ferramenta, mas ela está totalmente interligada. Então, por exemplo, com a dentística, a gente tem visto cada vez mais o quanto a gente da endodontia precisa se relacionar com eles para reabilitar esses dentes de uma forma biomimética, o conceito biomimético, de fazer com que esse dente ele seja reabilitado da forma mais parecida com o que ele era da forma original, né? Mimético significa copiar, né? Então, a gente precisa fazer isso para tentar fazer com que a endodontia tenha essa previsibilidade, que o dente seja reabilitado a contento, para que ele tenha previsibilidade de sucesso, né? Isso ajuda toda a parte, por exemplo, da oclusão, né? Se for feito o mais copiado possível, a cópia mais fiel, ajuda nessa parte de preservar mais tempo, seria isso? Isso. E a oclusão, o dente está totalmente relacionado, a endo totalmente relacionada com a parte da oclusão. Porque se eu não reabilitar a parte oclusal, eu também posso ter a fratura, eu também posso ter a trinca, eu também posso perder o meu dente. Então a endodontia precisa estar alicerçada junto dentística e oclusão, né? A parte de ortodontia também se relaciona bastante com a endodontia. Muita gente tem dúvidas de quanto tempo depois de fazer uma endodontia, se eu tinha lesão, eu posso movimentar esse dente, se não posso, afinal de contas eu posso ter osteoclastos envolvidos ali naquela lesão, né? O que a gente recomenda que aguarde um tempo, 1, 2 meses, que faça um acompanhamento a cada 6 meses no primeiro ano, a cada ano depois, né? Para verificar também a questão de reabsorções externas que às vezes podem ocorrer em decorrência da movimentação ortodôntica. E tem algumas movimentações, inclusive, que podem levar a reabsorções um pouco diferentes, né? Como, por exemplo, reabsorções cervicais, quando a gente tem uma movimentação em torque. Então, a endodontia, às vezes, pode precisar entrar em cena em algumas situações também. Legal. E se relacionar com a orto. Ótimo, tudo interligado. Tudo. Você falou ali sobre a endodontia minimamente invasiva e eu achei uma coisa um pouco assim contraditória, controversa, fiquei tentando entender, né? Você falou sobre o preparo apical ser às vezes um pouquinho mais largo, né? Como que minimamente invasivo e um preparo apical um pouquinho mais largo. Tenta me explicar um pouquinho aí. Vamos lá. Então, o nosso preparo minimamente invasivo, eu costumo dizer que ele deve ser, na verdade, minimamente necessário. O preparo, ele não pode ser tão mínimo a ponto de prejudicar, por exemplo, a minha limpeza e a minha desinfecção. Então a gente começou a aprender aonde a gente pode e deve preservar mais e aonde pode ser interessante, talvez, ampliar um pouco mais. A região pericervical, que é
a região de 4 milímetros acima e 4 milímetros abaixo da crista óssea é uma região nobre. Ela precisa ser mantida para que nós evitemos trincas e fraturas. Então, preservar essa área com preparos mais conservadores é importante. É claro que em algumas situações não vai ser possível, canais muito longos, né? Às vezes uma atresia muito grande, não. Mas sempre que possível, e de uma maneira geral isso é possível, preservar essa área pericervical. Mas, para fazer uma boa endodontia, eu preciso limpar bem. E os artigos têm mostrado que a nossa anatomia apical, muitas vezes ela é maior, por exemplo, o diâmetro anatômico do que de um instrumento 25. E muitas vezes a endodontia terminava seus preparos apicais em 25 e às vezes nem tocava as paredes da porção apical. E hoje com a micro-CT nós vemos que a anatomia ela é maior do que isso muitas vezes. Às vezes uma raiz mesovestibular de um molar superior tem um diâmetro anatômico de 0,33. Então se eu passei uma 25 apical, eu nem encostei. E hoje eu tenho instrumentos que me proporcionam que eu toque mais, alargue mais, sem alterar as curvaturas, sem fazer desvios, porque os instrumentos são tratados termicamente para se adaptar melhor, então eles me dão mais segurança, não alteram a anatomia e o risco de fratura é muito menor. Então, aí sim a gente deve ampliar um pouco mais para tocar, fazer com que a nossa solução irrigadora possa chegar lá embaixo, e aí eu faço também uma endodontia onde eu garanto mais qualidade, eu asseguro isso a longo prazo, a desinfecção e a cura. Faz a limpeza ali. Você até falou que dependendo do caso pode chegar até uma mínima 40, né, mais ou menos assim. Sim, dependendo da anatomia apical, posso chegar a uma 40, uma 45, aí instrumentos especiais. Aí eu preciso aprender a escolher o meu instrumento. A ideia é que a gente personalize ao máximo o tratamento endodôntico, porque a anatomia é diversa e o nosso instrumento não. Ele não é personalizado, fabricado para aquele dente, né? Então eu preciso adaptá-lo da forma mais adequada para evitar o desgaste de tecido sadio dentro do possível, sem prejudicar a minha limpeza. E o que eu achei bacana é que, quando terminou a palestra ali, eu cheguei com uma conclusão, que conhecer a anatomia do dente vai muito além de saber o número de canais, daquele elemento dentário, né? Tem toda uma anatomia dos condutos ali dentro, né? Hoje nós chamamos não de canais, mas sistema de canais. Eles se interligam e muitas vezes a anatomia é extremamente complexa e ela é o nosso grande desafio. A desinfecção das regiões que o nosso instrumento não toca, porque o nosso instrumento toca só o canal principal. Ótimo. Muito obrigada pela participação, por estar aqui, ceder esse tempo para a gente fazer umas perguntas tão interessantes e tão ricas. E parabéns mais uma vez pela palestra, foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Eu que agradeço, foi um prazer enorme conhecer vocês, toda a sua equipe e estar aqui nesse evento que eu vou sempre prestigiar, sempre que eu puder. Obrigada. Obrigada.